Muito bem, gente. Então, o nosso conteúdo de hoje, que eu optei por trabalhar aqui, é a questão do autoconhecimento. E por que do autoconhecimento, né? Foi um título que me veio na cabeça, né, para mim trabalhar nesse momento, que era a questão do autoconhecimento pós-pandemia. Quem sabe muita gente deve estar pedindo, né, o que que tem a ver o autoconhecimento pós-pandemia? Bom, a gente que trabalha nessa área do desenvolvimento humano, a gente sabe o quanto é importante o autoconhecimento, mas nem todos dimensionam, conseguem dimensionar o quanto é importante, primeiro, você conhecer quem você é e a capacidade que você tem, né, as habilidades que você tem para alcançar seus objetivos. E o autoconhecimento, ele faz parte desse processo, né? Faz parte desse processo também para você se potencializar e chegar onde você quer. Então, eu optei pelo autoconhecimento porque eu vejo e percebo que quem se preparar agora, tá? Quem tirar esse tempo para se preparar, igual vocês, né, neste momento, estando aqui participando dessa palestra, vai estar em vantagem logo ali depois que essa pandemia passar, porque uma coisa é certa, isso vai passar, gente, né? Vai passar. E teremos aí esse período, temos esse período, quem sabe é para a gente aprender algo, né? Eu conversava com várias pessoas, eu digo que esse momento é de muito aprendizado, né? Tanto é verdade que eu aqui estou aprendendo nessa nova tecnologia também, né? Vocês, quem sabe, alguma coisa vocês já tiveram de útil nesse período de pandemia. E o autoconhecimento ele é fundamental para que nós possamos ali na frente justamente alcançar o objetivo que você quer de uma forma mais tranquila. Por que que eu falo de uma forma mais tranquila? Porque tem um dado que eu quero passar para vocês aqui, que esse dado aqui, deixa eu passar aqui para frente aqui, ó, esse daqui, ó. Esse dado aqui não leva em conta a pandemia ainda, né? Olha só, uma pesquisa feita entre líderes do Brasil constatou que houve um aumento de 19% de casos de insônia. 19%, né? Antes mesmo de acontecer a pandemia, esse é um dado de que já era divulgado. Houve um aumento no período, nos últimos anos, de 60% de grau, né? Um aumento de 60% de grau e de ansiedade. Também 60% de aumento da ansiedade. O que que vem a ser a ansiedade? As pessoas, de certa forma, se enchem de compromissos, né? Nós somos assim, queira ou não queira, né? As pessoas hoje trabalham por metas, né? E objetivos, e às vezes são um objetivo em cima do outro, e não consegue perceber que tudo isso gera uma ansiedade muito grande, porque quando você define um objetivo seu, dependendo do tempo, e se você não for um bom gestor do tempo, você sente uma ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela vem justamente de você não saber como lidar com o seu tempo, né? Ou seja, ser um bom gestor do tempo. Esse é um grande problema hoje que gera uma ansiedade que você de certa forma, antecipa certas situações que nem aconteceram. E hoje, nos últimos anos, havia 60% no aumento de ansiedade. Houve um aumento também de 30% de estresse, sofrendo de burnout, que é o desgaste físico e mental causado pela rotina de trabalho. Quem de vocês, eu mesmo, quem de vocês que está aqui junto comigo agora nessa sala, não sofreu já desse problema de estresse? De um desgaste físico mental. Por quê? É causado pela rotina, né? Aquela rotina que a gente começa de segunda a segunda, numa rotina, numa velocidade estonteante que a gente não percebe, e numa rotina que nos envolve, que a gente acaba ficando sem tempo para nada. Lembra antes da pandemia, muita gente dizia, não tenho tempo para nada. Tanto é verdade que agora tu tem tanto tempo, né? Tanto tempo para fazer o que você não fez, que você se sente meio perdido ainda, né? Porque, de novo, você acaba não se encontrando, né? E acaba sofrendo um desgaste, mas não por não ter tempo, por não saber por onde começar, né? Ou por não saber o que fazer. Porque antes, como você tinha uma rotina, você seguia aquela rotina. E a tua mente estava condicionada àquilo. Nesse período também, gente, houve um aumento de 12% no uso de antidepressivos. É impressionante o número de antidepressivos que aumentou, né? A questão das empresas farmacêuticas agradecem certamente, né? Mas houve um aumento muito grande nos últimos anos também em remédios, né? Nos químicos, as pessoas usando os químicos quando, ao invés de usar o que? Buscar uma melhor qualidade de vida de outra forma. Então, por que que esse tema me surgiu, né? O autoconhecimento como algo interessante para a gente falar hoje à noite? Devido a isso, né? Devido a dados iguais a esses, 19% de insônia, um aumento, 60% de ansiedade, 30% de estresse, né? O desgaste físico e mental, 12% de antidepressivos. Isso, olha só, é um dado
que não leva em conta a pandemia atual. Não leva em conta a pandemia atual. Então, que dirá se a gente pegasse hoje, sejamos sinceros, né? A gente que lida com muitas pessoas, a gente sabe ver quantas pessoas apavoradas pelo momento atual, né? E são diversas situações que nos levam a esse apavoramento, tá? Mas, infelizmente, as pessoas não estão sabendo como lidar com essa situação e esses índices aqui certamente só aumentam, né? Então, nesse momento, eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental para que a gente consiga superar essa situação e não aumentar índices iguais a esse. Mas como fazer? Tem a ver com autoconhecimento, né? Tem a ver realmente com aprendizado. Como que a gente pode fazer para a gente crescer e para a gente melhorar, tá? Deixa eu passar aqui para frente, né? Deixa eu voltar aqui. Então, nosso encontro, gente, aqui hoje é para pessoas que buscam encontrar o eu verdadeiro ou construir um caminho sustentável para a sua vida ou carreira, mas não sabe por onde começar. E quando a gente fala o eu verdadeiro, eu tenho ideia e eu percebo nas pessoas que o eu verdadeiro ele é tão distante das pessoas que viram utopia, algo tanto utópico, né? É ou não é? Eu trabalho com pessoas, gente, assim, tanto na parte comportamental, mental, como na parte de energias, né? Como na parte espiritual, e eu percebo que uma pessoa está tão distante de si própria, porque ela acaba terceirizando a responsabilidade por ela para outras pessoas, né? Ela terceiriza tudo. Ela terceiriza tudo para outras pessoas, para outras situações e esquece que o eu verdadeiro só depende dela mesma, né? Depende dela mesma. Então esse encontro é para vocês que estão aqui hoje e quem sabe não tem ideia como alcançar o seu eu verdadeiro, mas eu também digo que não há uma fórmula, não há um método perfeito para que isso aconteça. É apenas você se permitir, pronto, né? Eu diria assim que vocês, quem sabe, vão ouvir coisas aqui que vocês já ouviram em outros momentos da vida. Mas a questão é o quão você coloca em prática tudo que você ouve, principalmente nessa área do conhecimento, nessa área do desenvolvimento humano, onde tudo parece tão distante, né? Eu sei porque eu lido com isso, né? E quando eu falo com as pessoas, ou as pessoas elas me julgam pelo que eu falo, ou elas não entendem a minha língua do que eu estou falando. Então, o eu verdadeiro é você conhecer a si próprio e que potencial você tem, a capacidade que você tem de chegar aonde você quer, tá? Então, queremos aqui, nesse bate-papo hoje, ampliar sua consciência, a percepção das dimensões do pensar, sentir e querer. Olha só, pensar, sentir e querer. Aumentar a sua habilidade de refletir, ponderar, examinar, rever, interpretar a realidade, seja no âmbito profissional ou também pessoal. E quando eu digo, gente, dimensões do pensar, sentir e querer, nós temos que entender o seguinte: pensar. Que dimensão é essa de pensar? Eu diria que essa dimensão de pensar vai além do simplesmente ter pensamentos, que a gente tem muitos pensamentos durante todo o dia. E eu conheço pessoas que ela tem um desgaste muito grande, ela gasta uma energia muito grande pelo fato de ter inúmeros pensamentos, né? E não parar para pensar de verdade naquilo que ela precisa e o que ela quer. É a tal da rotina que nós falamos há pouco, né? A pessoa ela é condicionada, ela se condiciona a ter inúmeros pensamentos, mas pensar de verdade ela não quer. Por quê? A história do pensar é muito engraçado, gente. Por que que poucas pessoas se propõem a participar de um treinamento igual a esse? Poucas pessoas se propõem a participar de um treinamento vivencial, poucas pessoas se propõem a se focar num objetivo de vida que tem a ver com mudanças dela mesma. Porque quando você se propõe a pensar de verdade, definir e olhar a atual momento da tua vida, isso gasta muita energia. E, gente, todo mundo sabe, vocês são inteligentes o suficiente, sabe disso, e a neurociência já explica que a nossa mente ela vai sempre achar algo para nos envolver. Para quê? Para a gente não parar para pensar, porque o pensar gasta muito energia. E como o corpo ele tem que se sobreviver, tem que se manter vivo, então a nossa mente nos desvia daqueles objetivos que a gente tem, tira do foco e nos envolve, né? Nos envolve em inúmeras coisas que não tem cabimento algum e a gente não tem resultado nenhum, tá? E a questão do sentir, gente, eu acho que o sentir tem a ver com a intuição. Quantas vezes você já teve alguma intuição, uma voz que falava na mente de vocês ou no ouvido de vocês, olha, faça isso, faça aquilo, e você se questiona sobre isso?
né? Ou seja, você tem que sentir, ser mais humano. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre a habilidade de ser humano, que as pessoas têm que ser mais humanas. E nesse momento se fala muito empatia, né? É ou não é? A empatia, ela tem a ver com ser humano. O quanto você pratica empatia hoje e se coloca no lugar do outro. Eu acho que mais do que nunca hoje, nesse tempo de pandemia, as pessoas têm feito isso. Nem todas percebem, mas têm feito isso, porque a solidariedade aumentou muito, muito mesmo. A empatia, ela está mais presente. Mas isso ela tem a ver com você mesmo também, né? Você, além de praticar empatia com o outro, você tem que praticar até empatia contigo mesmo, né? De certa forma, sentir qual a tua necessidade, tá? E aonde você quer chegar. E querer, gente, né? O querer é entrar em ação. Não basta realmente você ficar todo momento, né, pensando, imaginando em algo. Você tem que querer e entrar em ação. Tem que ter o tal a da atitude. Tem uma frase que eu sempre compartilho com quem participou de treinamentos meus já e palestra, que eu gosto muito, que é essa daqui, ó, do Albert Einstein, que diz o seguinte, essa frase: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Ou seja, se você hoje tem algum problema e você pensou sempre da mesma forma, né? Você visualiza aquele problema e dimensiona ele sempre do mesmo jeito, como é que você vai resolver aquele problema? Não tem jeito, né? É inclusive a questão da pandemia hoje, gente, tá? A pandemia é um problema? Claro que é. Só que se nós ficarmos focando só nos números que estão ocorrendo, pessoas que estão morrendo, infelizmente, muitas diante da situação, tá? Pessoas envolvidas, se você ficar focando só nisso todo dia, você entra primeiro, você vai entrar em depressão, porque a vibração, a tua parte vibracional, que eu digo assim, que nós temos uma escala vibracional, ela vai cair lá embaixo, né? Tá? Por isso, muita gente diz assim, gente, não assista a televisão, né? Tire um pouco a atenção da televisão, porque se você permanecer ali, você vai estar sempre da mesma forma, você vai estar é o mesmo grau de consciência. Então, para que você tenha um resultado diferente, você tem que pensar de uma forma diferente acerca daquilo. Então, Einstein, eu acho que simplificou muito bem isso, tá? Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Então, neste momento que a gente está aqui, também é para mudar o nosso grau de consciência acerca do momento atual que nós estamos e o quão é importante o autoconhecimento. Que muita gente hoje se distancia do autoconhecimento porque sabe que faz se deparar com coisas que ele mesmo não gosta. É ou não é? Eu sei porque desde 2014 eu trabalho com pessoas já e trabalhei em vários treinamentos de coaching, tá? Em grupos que eu trabalhava, trabalhando também individual com pessoas e trabalhando também na área terapêutica, né? Também que eu trabalho, eu percebo que as pessoas acabam se desviando dela mesma, né? Porque o autoconhecimento ele faz você realmente se perceber e se deparar com coisas que quem sabe você não gosta de você, mas só que você não quer encarar aquilo. E justamente, né, tendo em vista isso, você acaba ficando muito aquém daquele objetivo que você quer alcançar. E para você chegar e alcançar seu autoconhecimento, né, buscar teu autoconhecimento, tem a ver, gente, com aprendizado. É aprendizado. O autoconhecimento tem a ver com aprendizado. Por quê? Porque você não vai fazer nada que você não saiba. E o autoconhecimento tem a ver com você se conhecer você mesmo e entender qual o método que você vai seguir, qual a forma que você vai fazer para chegar onde você quer. Porque eu entendo que tem muitas técnicas hoje, tá? Eu mesmo trabalhando nessa minha área, eu vejo que muitas pessoas têm inúmeras técnicas para apresentar para você melhorar. E eu digo que não há uma técnica, não há um método, e sim o teu jeito próprio, tá, de alcançar o teu resultado que você quer. Você tem que avaliar sempre questão de resultados, tá? O aprendizado ele vem, você vai conseguir assimilar ele, esse aprendizado que você quer, criando o teu próprio método. As pessoas se baseiam muito no método dos outros. Eu digo assim, eu quando trabalho treinamentos, eu digo, gente, esse é o meu método. Esse é o meu método que eu criei, claro que eu busquei o conhecimento. Só que aquele conhecimento que eu obtive de outras pessoas, as pessoas me passaram o conhecimento, mas eu posso aplicar ele de uma forma diferente, ao menos é o que eu penso, tá? É meu jeito de pensar. E daí dentro daquilo tu cria um teu método de colocar em prática, tá? Então o aprendizado, ele tem a ver com você criar o teu próprio método, o teu próprio meio, teu jeito de aprender.
É bem fácil. Quando eu entendi isso, para mim ficou tudo mais fácil, porque às vezes a gente foi criado e a gente estudou nas escolas hoje. Eu sei que tem professores aqui, tá? E não desfazendo, por favor, porque eu sou casado com uma professora também. Só que a escola atual, infelizmente, às vezes passa um método e acaba fazendo com que as pessoas sigam aquilo o tempo todo. Não, tem que ser desse jeito. Só que às vezes você pode ter o mesmo resultado de um jeito diferente. E esse jeito diferente é o teu jeito de fazer, o teu jeito de ser. Tá? E eu impus, desde que eu aprendi isso, o meu método, o meu jeito. Adoro participar, tá? Participo de treinamentos, participo de palestras, né? Semana que vem agora eu vou ter treinamento também, eu tenho uma formação de segunda a sexta na semana que vem. Tudo vai ser online devido à questão da pandemia, mas tudo que eu busco de aprendizado, eu me adapto ao meu jeito de ser, tá? E a forma como eu aprendo melhor, tá? Então, aprendizado, gente, em tempos de mudanças, aqueles que estão abertos a aprender se tornarão donos do futuro, enquanto que aqueles que acreditam saber tudo estarão perfeitamente equipados para um mundo que já não existe mais. Eric Hoffer, ele é um escritor famoso, tá? Tá bom? Não sei da história dele, mas eu gostei da frase, tá? Gostei da frase que fala nessas mudanças aí. Então, em tempos de mudança que eles estão abertos a aprender se tornarão donos do futuro, e tem a ver com aprendizado. Tem a ver com a questão justamente ali na frente, depois que a pandemia passar, o quão você aprendeu com a pandemia e que resultado você teve nesse período, principalmente em que você teve tempo de fazer aquilo que você questionava antes, dizia que não tinha tempo, né? Porque antes o que mais se falava era, eu não tenho tempo. Hoje todo mundo tem tempo, não dá para reclamar que não tem tempo, né? Queira ou não queira, de uma forma ou outra. Ou algumas pessoas ainda que têm um ritmo ainda mais acelerado, mas outras, eu no meu caso, eu estou tendo muito mais tempo também até para aprender muita coisa nova. Então a gente tem que aprender. Então aprender, gente, significa sair da zona de conforto e enfrentar uma zona de expansão. Sem sentir um certo incômodo, não aprendemos nada. Gente, sentir incômodo, entendam isso. Se você se sentir confortável, você não está aprendendo. As pessoas querem coisa mais fácil. E o mais fácil não existe, inclusive no aprendizado. Até porque quando a gente fala em aprendizado, a gente fala em hábitos, a gente lembra de hábitos que a gente tem que mudar. Só que para a gente mudar um hábito, olha só, a gente leva no mínimo 21 dias. E a neurociência que explica, você leva 21 dias para mudar um hábito. Só que nesse período de 21 dias, se você não for persistente, não tem como. E nesse período de 21 dias, entenda que você vai se incomodar consigo mesmo, vai ter desconforto consigo mesmo, né? Pra caramba. Porque nós temos, dentro desse processo de mudança de hábitos, nós temos que passar algumas barreiras. A primeira é a barreira da energia. Você tem que entender que você vai gastar sempre muita energia nessa mudança, porque você quer mudar. Mas você tem que passar umas barreiras. Primeira barreira é energia. Segunda barreira, depois você vem, né? Temos tem a barreira da dor. Né? Você sabe, tem que entender que em algum momento vai doer, o corpo vai doer, a cabeça vai doer nesse processo de mudança, né? Também tem a questão da neuroplasticidade, né? Agora eu acabei esquecendo uma das barreiras aqui, da energia, tá? Ah, da motivação. A primeira barreira é da energia, a segunda barreira é da motivação, que não estava no conteúdo, lembrei agora essa daqui, tá? Então, energia, motivação, dor, e depois acontece algo chamado neuroplasticidade. É onde que acontece a mudança, você consegue mudar um comportamento teu. Então, entenda que todo o empreendimento, tudo aquilo que você empreender, seja pessoal, tá? Seja pessoal ou então na parte profissional, você tem que mudar, você tem que seguir o caminho. As barreiras são energia, motivação, tá? Dor, e daí acontece o processo. Quando chegar na parte na etapa 4, você vai ter a tal da chamada da neuroplasticidade, né? Onde você muda justamente um caminho, né, neural, e acaba você definindo um novo hábito daí. Então, gente, sair da zona de conforto não é fácil, gera incômodo. Então, e se você não sentir incômodo, você não aprende nada. Então, aprender é entrar em ação, pois, segundo Einstein, aprendizagem é experiência, todo o resto é informação. Eu- É algo que eu levo também comigo, a questão da experiência. Sabe que para fazer isso daqui, gente, eu estou me preparando a semana inteira para fazer essa palestra online, porque eu confesso para vocês, para mim, como eu disse, é uma experiência diferente, é algo novo. Só que eu só estou aprendendo fazendo. Então, isso que nós temos que entender também.
para você ter autoconhecimento, você começar a entender que você está partindo para um nível diferente na sua vida de autoconhecimento, você tem que experienciar muitas situações, inclusive ficar sozinho contigo mesmo, né? Eu brinco nas minhas palestras que tem gente que quando fica sozinho em casa, abre a porta e diz, eu não aguento, eu vou ter que sair e achar alguém. Pô, se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo, que dirá o seu relacionamento como é que é com os demais, né? E é fundamental nesse momento de aprendizagem você se entender, se conhecer e viver e também passar alguns momentos sozinhos, mas não é aquele momento sozinho, pessoas dizem, ah, mas se eu ficar sozinho muito tempo, eu entro em depressão. Não é essa a questão, né? É diferente do estágio depressivo, né? Que as pessoas adoram ficar sozinho, não é essa a questão. É aquela questão de que você vai se conhecer, você vai meditar, você vai parar, vai observar seus pensamentos também, que é auto-observar seus pensamentos, né? E daí você começa a trabalhar o conhecimento. É difícil? Claro que é. Porque quando você faz isso, você primeiro se julga e se critica de um monte. De um monte. A tua cabeça vai estar a todo momento te xingando ou dizendo que você não deve fazer aquilo, né? Com certeza, tá? Então, nesse processo de aprendizagem, gente, nesse processo de autoconhecimento, nós temos que entender uma coisa. Nós não somos certos ou errados, somos diferentes apenas, tá? Gente, eu acho que tem alguém com o microfone ligado aí, se puder desligar, por gentileza, tá? Eu acho que deve ter alguém com o microfone desligado, só desabilita ali, tá? Então, nesse processo de aprendizagem, gente, a gente não é certo ou errado, nós somos apenas diferentes, tá bom? Somos apenas diferentes. Por que somos diferentes? Porque se nós seguirmos o caminho do outro, nós não conseguiremos chegar onde a gente quer, porque nós temos o nosso perfil. Há poucos dias eu fiz uma formação em analista comportamental e percebi que cada vez que a gente faz isso, né, deixa eu conferir aqui, cada vez que a gente faz isso, mais a gente percebe quantas pessoas são diferentes. Quando você trabalha analista comportamental, né, analisar as outras pessoas, você percebe quantas pessoas são diferentes uma das outras, né? Então, isso que a gente tem que entender. Num processo de autodesenvolvimento, o que é bom para o outro não é bom para você. Por que que eu digo isso? Porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar essa área de autodesenvolvimento, inúmeras pessoas tentaram me dizer que outra linha seria melhor. Só que eu percebia que eu estava feliz aqui, desse jeito que eu sou hoje, e seguindo esse caminho que eu estou seguindo, principalmente na área do coaching, né? Tanto na área terapêutica, que eu adoro também trabalhar com pessoas, mas principalmente na área de desenvolvimento de pessoas, trabalhar com pessoas, formar pessoas, né? Trabalhar com grupos, é uma sensação muito gratificante isso para mim. Então, se eu seguisse o caminho dos outros, simplesmente seria o caminho deles e não seria o meu. Então não existe, não somos certos ou errados, somos apenas diferentes nesse processo. É isso que vocês têm que entender. Você que busca algo melhor para você, tanto na parte pessoal como comportamental, e quer se potencializar ali na frente, entenda, você tem que se conhecer primeiro, entender que não existe certo ou errado, mas nós somos pessoas diferentes, apenas isso. E quando nós somos diferentes, a gente nunca vai se deparar com uma pessoa igual a você. Não vai. Eu sei por experiência própria, né? Eu penso de um jeito, né? Eu até tem pessoas aqui que pensam da mesma forma que eu, mas nem não somos iguais assim mesmo, né? Há sempre as suas controvérsias, é ou não é? E hoje a gente vê na própria política hoje bem claro isso, infelizmente no Brasil também e outras situações, tá? Então, pensando em autoconhecimento, entenda, não somos certos ou errados, somos diferentes. E você tem que, tá, praticar empatia nesse sentido também. Porque muitas pessoas buscam e demonstram aquilo que é bom para eles. E daí, para ti, é bom mesmo? Nesse sentido, eu faria até a pergunta, né? Nesse sentido, o que você tem feito, que as pessoas têm passado para você, é bom para você? Inclusive isso que eu estou trabalhando aqui hoje, viu, gente? Inclusive isso que eu estou trabalhando aqui. Eu quero que vocês avaliem depois o quão isso pode fazer diferença na vida de vocês. Porque eu entendo assim, é que todo conhecimento que a gente recebe, nem sempre a gente assimila 100%. Mas a gente pode, né, 1%, quem sabe, fazer uma diferença muito grande, impactar a gente em alguma área de alguma forma. E diante do autoconhecimento, gente, eu acho que nós no coaching, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui, nós trabalhamos um modelo de 4 etapas, tá?
Quem não conhece o coaching é muito bacana. Eu estou trabalhando já fazem 5 anos nessa área e agora recentemente, inclusive, eu adquiri uma licença da IPCI, que é Instituto de Business Coaching Internacional, tá? E mais do que nunca estarei trabalhando com formações também nos próximos meses, a partir de julho. E o coaching tem muito claro esses modelos aqui, as suas etapas. São 4 etapas justamente para que as pessoas possam se potencializar e chegar onde querem. Primeiro, a gente só confere o microfone, se tem alguém com o microfone aberto aí. Vamos fechar aí, por gentileza, só para. Vamos fechar aí. Tá, isso aí. Obrigado, gente, tá? Obrigado. Qualquer dúvida aqui, se vocês quiserem passar para mim no bate-papo aqui do lado, tá? Tem um bate-papo, pode acionar e pode botar pergunta aí, tá? Vamos lá então, seguindo aqui. A gente no coaching, a gente trabalha 4 etapas bem interessantes para a gente se potencializar e para buscar essa área do autoconhecimento cada vez mais. Primeiro, ponto A, B. O que é o ponto A no coaching? A gente trabalha o ponto A como sendo o estado atual. Num processo de desenvolvimento, gente, de autodesenvolvimento, a primeira coisa que nós temos que avaliar é o momento atual da nossa vida. Percebam, porque as pessoas às vezes querem, elas já pensam lá na frente, né? Pensam lá na frente. Elas, enfim, elas querem ter a todo momento, mas ela esquece quem ela deve ser e o que deve fazer para então ter. E esse processo, para ficar claro, no coach a gente trabalha muito isso. Primeira coisa, tem que entender o momento atual da vida. Que momento atual da tua vida hoje, o momento atual que você vive, tá? Qual é? É onde a gente faz uma avaliação muito clara do momento atual. E depois que você faz isso, o momento atual, você analisa seu momento atual no coaching, no método, aquele método bem tradicional do coaching, que tem vários métodos do coaching, né, gente? Mas o bem tradicional, quando a gente trabalha essa parte, esse momento atual, a gente já trabalha a roda da vida, né? Que a gente avalia todas as áreas da vida, né? A gente se dá um nível de satisfação em cada área da vida para a gente entender que nota a gente daria, né? Então, quando você se depara com o momento atual da sua vida, você começa a entender e perceber por que você tem tido os resultados que você tem. Porque o que acontece? Muita gente tem resultados na vida que não são satisfatórios. Mas o que acontece? A pessoa não percebe o momento que ela está vivendo, tá? E ou não quer perceber, ou acaba se desviando daquele momento para não sofrer, né? Porque nós temos a nosso corpo e nossa mente tem disso, né? Elas não querem sofrer em nenhum momento, tanto o corpo como a mente se desviam do sofrimento. Então, às vezes se deparar com o momento atual é muito difícil, então deixa quieto, vamos levando com a barriga, né? Então, para fazer um processo, para você entrar num processo de desenvolvimento, primeiro você tem que definir o momento atual da sua vida. Quando você define o momento atual, você daí sim, você define o seu objetivo. Opa, peraí, agora eu quero um objetivo. Esse objetivo pode ser que daí é o ponto B, tá? É o momento desejado, o estado desejado. O A é o estado atual, o B é o estado desejado. Agora, aonde eu quero chegar? Quanto tempo eu vou levar, né, para chegar lá? E daí, a partir daí, você define seus objetivos para chegar no seu, define suas ações para chegar no seu objetivo, que é o estado desejado. Então, no coaching, quem trabalha o coaching, não sei se alguém trabalhou já fez cursos, com certeza já deve entender disso, né? Ponto A, ponto B, momento atual, momento desejado. Qual que é seu momento atual, qual é o seu momento desejado? E quando você define o seu momento desejado, você vai perceber que você tem um caminho para seguir, que às vezes é muito árduo. E é aí onde você tem que se potencializar, é nesse caminho. Você tem que se potencializar, é onde o coach trabalha com as pessoas, né? Aí definindo o quê? Estratégias e ações, que é o segundo passo. Quando você define o estado atual, o momento desejado, você começa a trabalhar o processo inteiro de estratégias e ações para entrar em ação, porque não queira você apenas colocar no papel e não fazer o que tem que ser feito. Você não vai ter resultado algum. Porque no coaching nós trabalhamos com resultados, perceba aí, é o terceiro passo já, né? Ponto A, ponto B, momento atual, momento desejado, né? O estado desejado, a estratégia e ação que você vai fazer, quais ações você vai trabalhar e que resultado você vai ter fazendo isso que você vai fazer. Quais são os resultados? Hoje, gente, e claro, eu já aprendi, né? Hoje eu acabo até de forma inconsciente
avaliando o que eu estou fazendo, se aquilo vai valer a pena ou não, e por que que eu estou fazendo aquilo. Porque muitas pessoas não percebem, principalmente nesse momento de pandemia, que tem um tempo enorme, que estão gastando tempo, jogando o tempo fora e não percebem que poderiam estar fazendo algo útil, justamente porque ali na frente o mercado vai exigir pessoas diferentes. O mercado vai exigir pessoas preparadas, principalmente nessa questão que tem a ver com relacionamento, né? Hoje o mercado procura isso, já pessoas que conseguem praticar empatia. Eu sei porque eu trabalhei com várias empresas aqui e essa questão do relacionamento nas empresas é o principal. Hoje, o que demite numa empresa não é porque a pessoa não sabe fazer, é porque a pessoa não consegue se relacionar. É o principal índice hoje nas empresas das pessoas que são demitidas, não porque não sabe fazer, porque não conseguem se relacionar com as outras pessoas. E você sabe, todo mundo que está aqui sabe, trabalha em algum setor, em alguma área, e sabe o quão é difícil se relacionar. Então as pessoas acabam não sabendo se relacionar e acabam, de certa forma, sendo demitidas muitas vezes do seu trabalho, né? E o quarto passo nesse modelo de quatro etapas é uma melhoria contínua, tá? E eu acho que assim, a melhoria contínua é você colocar em prática tudo aquilo que você quer e se propôs. Por quê? Porque, gente, sempre digo para as pessoas assim: quando você faz um processo de coaching, hoje eu trabalho com um processo de coaching de 2 meses e meio, de potencialização, trabalhando esses pontos e outras ferramentas. Quando você chega ao final do processo de coaching, eu digo, bom, agora vem a pior parte. Qual é? É você trabalhar a melhoria contínua. É você continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, porque até então, durante o processo de coaching, fica muito fácil porque você tem alguém do teu lado que está te motivando e te acompanhando. Depois não, depois você vai estar sozinho, né? Sozinho e você vai para onde? Você vai para o ambiente onde você já estava, da família, o ambiente de trabalho, e ali você vai sofrer muito, uma interferência muito grande. As pessoas vão, de certa forma, elas vão te impactar na tua vida. E muitas vezes é negativamente. Tem pessoa que impacta positivo, né? Tem poucas, mas tem. Tem muitas pessoas muito queridas, muito bacanas, que eu adoro ficar do lado. Eu gosto de estar junto com elas. Agora tem pessoas que eu evito. E eu acho que o grande índice hoje é esse, infelizmente. As pessoas que chegam ao nosso lado, elas não agregam nada, né? E a gente tem que se livrar dessas pessoas. E quando a gente trabalha melhora contínua, a gente tem que procurar pessoas boas, né? E a gente tem que se comprometer conosco mesmo nessa melhoria contínua. Se você não ficar colocando em prática tudo aquilo que você se propôs durante um processo de coaching, lá na frente, daqui 6 meses, daqui um ano, você vai me dizer, vai me encontrar em algum lugar e vai dizer, olha, realmente eu fiz o coaching, me propus, mas não deu certo. Eu vou pedir por quê. Simplesmente, se ela for sincera, ela vai dizer porque eu não coloquei em prática, né? E não terceirizar de novo o problema, né, para outra pessoa ou alguma situação. Então a gente tem que ser muito sincera com a gente, né? Ou muito sincero, né? E eu acho que isso eu tenho sido bastante comigo mesmo, né? Quando eu consigo, é porque foi em função do meu esforço. E se eu não consigo, também foi em função que eu não coloquei mais gás naquilo, né? Eu sou 100% responsável das minhas ações. É difícil, gente, claro que é, porque a gente sofre influência muito grande do meio aonde a gente está. O meio onde a gente está nos influencia muito. Se você quer ou não quer, se você pode ou não pode, né? Eu já fiz várias palestras e numa das palestras que eu fiz para 300 alunos, até foi na escola Canhelas aqui de Frederico, né? 300 alunos. Quando eu encerrei a palestra, a última coisa que eu disse para as pessoas lá, para os alunos, foi que entre nós havia uma diferença. Que eu acreditava que eu podia chegar onde que eu queria. Eles eu não sei, né? Então acreditar é muito fundamental. Para você chegar onde você quer, você tem que acreditar. Então, se você não sabe o que não quer, não pode saber o que quer. Em outras palavras, existe mais clareza do que você quer quando está alerta para o que não quer. Conseguiu entender aí, gente? Dá quase um nó na cabeça, né? Quase um nó na cabeça. Mas quando a gente define um objetivo no coaching, é justamente para a gente saber o que a gente quer. Porque vamos falar sério, a gente está cansado de saber o que a gente não quer também, né? A gente tem que definir o que a gente quer. Mas chega um ponto que a gente tem que dizer o basta. E daí a gente tem que focar no que a gente não quer também. Então, olha só, se você não sabe o que não quer, não pode saber o que quer. Em outras palavras, existe mais clareza do que você quer
quando está alerta para o que não quer. Porque quando você define o que você não quer, você sabe que aquilo realmente você não quer mesmo. Então, clareia um pouco mais aquilo que você quer. Porque as pessoas esquecem de definir o que querem também. E o objetivo ele é fundamental nesse processo. E reconhecer que você é a única pessoa capaz de criar o que quer, vivenciar, é o primeiro passo para controlar a sua vida, definir o que você quer e o que não quer. Eu acho que é fundamental para as pessoas pegar uma folha e dividir ao meio e colocar tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você não quer. É fundamental colocar o que você não quer. Você já experimentou fazer isso? Tá? Claro que o que a gente não quer, a lista fica bem maior. Sempre, né? O que a gente quer, ela fica bem pequenininha, quando deveria ser o inverso, né? Deveria ser o inverso. Infelizmente. Então, porque hoje as pessoas focam muito no que não querem e esquecem e acabam não focando no que querem. Só que para esse processo de manifestação, eu digo assim, no processo de manifestação na sua vida, porque todo mundo quer algo. Mas para se manifestar na tua vida, algo que se manifeste de verdade, você tem que entender o que você não quer também. Tem aquela questão do basta, o momento do basta. Gente, basta, não quero mais. Quando você diz que você não quer mais algo, você começa a se condicionar. E daí a tua mente começa a entender, opa, não quer mais isso, então vamos ter que mudar, né? É, tipo comportamentos, tipos pensamentos. Olha, eu não quero mais pensar dessa forma, não quero mais pensar negativo. Só que enquanto você ficar pensando negativo no automático, você vai sempre pensar negativo. Só que quando você identifica o pensamento e você foca e você percebe que quando ele vem à sua mente, você começa a se condicionar de uma forma diferente. Você condiciona a tua mente. Opa, peraí, eu pensei acerca disso de novo. Por que eu pensei sobre isso? Vem o tal do autofeedback interno, entenderam? Na linha do autoconhecimento, a gente trabalha muito o feedback interno, que é você fazer pergunta para você mesmo, tá? Fazer pergunta para você mesmo. E daí, quando vem um pensamento que não tem nada a ver, que não agrega nada, você tem que fazer isso, você tem que se perguntar: peraí, por que que eu pensei acerca disso? Então, quando você começa a fazer isso, cada vez que você faz isso, você está mais presente e você começa a se condicionar de uma forma diferente, a não querer mais aquilo que não te agrega nada. E você começa a dar espaço para aquilo que você quer, porque você começa a fazer o autofeedback interno, você entende que aquilo não faz diferença alguma para ti, não trouxe, não agregou em nada, bem ao contrário, você está direcionando uma energia para algo que não merece aquela energia e esquece de direcionar a energia para aquilo que você quer. Autofeedback, gente, escreva aí, tá? Foque no autofeedback, fale consigo mesmo. Eu entendo, tá? Tem gente que diz, pô, mas vão me achar como louco, mas não é questão de se achar louco, não, tá? É questão de você conversar consigo mesmo, porque você, quando conversa consigo mesmo, o poder de convencimento ele é muito maior, você sabia disso? Poder do convencimento. Quando você se conversa consigo mesmo, o poder do convencimento ele é muito maior. Eu não sei se você percebe, mas eu trabalho com hipnose e nós, seres humanos, nós trabalhamos a auto-hipnose diariamente. Nós nos hipnotizamos, gente, né? Diante daquilo que nós afirmamos todo dia. O que que é hipnose? A hipnose é apenas sugestão. E nós fizemos autossugestão para nós todo dia. Seja positiva ou negativa, você não percebe. Mas você está fazendo um processo de auto-hipnose em você todo dia. E o que que é essa hipnose? Ela é um ciclo vicioso que você tem, é um ciclo, né? O que que é? Você pensa, gera estímulos, né, na tua mente que gera descarga elétrica, aquilo gera um sentimento que gera emoção e aquilo acontece. É um ciclo. Entenda, ó, você pensa, aquele pensamento gera uma descarga elétrica, você sente um sentimento, o sentimento gera emoção e a emoção faz com que aquilo se manifeste na sua vida. É um ciclo que a gente vive, hipnótico. É a auto-hipnose que a gente vive sem perceber, tá? Que é uma autossugestão, tá? Eu trabalho com hipnose, eu dou sugestão para outras pessoas a respeito de traumas, medos, a voltar um pouco, fazer uma regressão na própria vida para resolver algo lá atrás, tá? Mas a questão de resolver, inclusive, né, gente, é questão de tu dar autossugestão, saber primeiro fazer uma entrevista, entender o que a pessoa quer, entender, conhecer um pouco da vida dela e sugestionar outras situações que sejam benéficas para ela.
e fazer com que aquelas que eram que não eram boas, né, que geram sentimentos ruins, né, fossem, eu não digo deletadas, porque a gente não consegue deletar na mente, né, mas que fossem guardadas, né, numa caixinha lá sobre aquele pensamento positivo possa se sobrepor àquele negativo diante daquela situação que ela viveu na vida dela, né? Então tem várias situações. Então percebam, nós vivemos uma vida, tá, nos autossugestionando. A questão é, o que que você se sugestiona todo dia? Ai, olha que feio que eu tô hoje. Ah, olha só que gordo, gorda. Olha o meu problema. Ai, nossa senhora, olha que careca que eu tô. Olha etc e tal, que feio. Quando você faz isso, você está se auto-hipnotizando, ou seja, se dando sugestões. E como você ouve essa sugestão, o poder do convencimento ele é muito maior. E daí você começa o quê? Perder a capacidade, né? Você diminui teu potencial, você diminui tua performance, porque você está se autossugestionando algo que você não quer, mas você não percebe que você está se autossugestionando. E o universo ele é bem claro, ele sempre diz sim. Sim. Você é feio? Sim. Você é bonito? Sim. Entendeu? Então, é simples assim, né? É simples assim. Então, olha só, suas palavras são poderosas, mas seu exemplo ainda é maior. Seja quem você é, expresse o que você sabe. Isso é importante, né? O exemplo, ele fala mais do que qualquer palavra, né? O dar exemplo. E hoje, infelizmente, os exemplos que estão nos dando no nosso país não são aqueles que a gente gostaria que fossem, né? Mas daí, ao mesmo tempo, a gente pergunta: nós estamos dando o exemplo devido para na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso local de trabalho, no nosso ambiente? Porque não adianta falar, gente, né? O falar, todo mundo fala. Agora, você experienciar, que tem a questão, aquela frase do próprio Einstein que eu falei lá atrás, passar pela experiência é diferente. Essa experiência de estar aqui agora, me ouvindo e compartilhando esse conhecimento, é uma experiência para algumas pessoas que seria uma tortura ouvir o que eu estou falando aqui. Por que que seria uma tortura? Porque elas sabem que ela tem que mudar, né? Só que elas falam que ela tem que mudar, mas elas não entram em ação. Elas não entram em ação. No coach nós temos uma fórmula sobre isso, né? Se chama TBC, o nome dessa fórmula. Quando a gente diz, ó, tu tem que entrar em ação. Daí a gente diz assim, ó, a fórmula é TBC, tire a bunda da cadeira e faça o que tem que fazer. Não tem outro jeito, né? É desta forma mesmo. Tire a bunda da cadeira e faça o que tem que fazer. Essa é a fórmula TBC. Então suas palavras são poderosas, mas seu exemplo ainda é maior. As palavras são super poderosas, elas expressam, ela tem energia, né? Ela tem energia. Assim como você pode acabar com uma pessoa pelas palavras, né? Você pode também potencializar as pessoas e fazer com que elas superem tudo aquilo que acham que é desafio, né? Então, seja quem você é, expresse o que você sabe. E todo mundo sabe, gente. Tá? Todo mundo sabe. Eu sei que vocês que estão aí do outro lado, vocês têm um conhecimento muito grande mesmo. Eu que estou aqui, eu não sei tudo. Eu não sei tudo, eu estou aprendendo também. Eu sempre digo, eu estou compartilhando conhecimento. Só que é esse compartilhar de conhecimento que me faz eu aprender mais. Eu digo que nas minhas formações eu aprendi muito mais fazendo depois com as pessoas, tendo esse contato com as pessoas, participando de eventos, né? E sendo desafiado, inclusive, sendo desafiado, gente. Eu sou sincero para vocês, muitas vezes, né, Dulce, que me convidaram para palestras e outros cursos aí, as pessoas me convidaram foi um desafio muito grande. Naquele primeiro momento eu tremi, mas eu percebia que para mim avançar meu nível, seguir à frente, eu tinha que me desafiar, porque a mente dizia que eu não estava preparado, mas ao mesmo tempo eu tinha algo dentro de mim que dizia não, eu vou. Porque eu me propus, né? Eu me propus nunca dizer não. Depois eu posso sofrer, mas na hora que eu recebo um convite eu não digo não. Eu vou. Depois eu me preocupo como eu vou me preparar. Então, gente, sempre que vocês tiverem um desafio na vida de vocês, tá? Entendam, aceitem, aceitem, nem que vocês tremam depois, se preocupem depois, mas quando você se compromete, você faz daí, fica mais fácil. Você vai dar um jeito e você faz. Inclusive hoje, sou sincero para vocês, por vezes, muitas vezes a minha mente estava me condicionando e me sabotando que isso aqui não ia dar certo, que eu não conseguiria fazer. E tô bem à vontade aqui, tanto que eu tô falando bastante, né? Tá bom? Então,
As palavras, perceba as palavras, são poderosas. A forma como você fala e se expressa, tudo aquilo que você fala volta de novo. É a lei, né? Então vamos lá, estamos chegando quase ao final, é rapidinho, tá, gente? Nós temos um processo que eu achei super bacana aqui trazer para vocês, um processo criativo que tem 4 estágios. Que é a criatividade? Gente, a nossa criatividade, ela faz parte do nosso ser. O problema é que nós, como nós, na nossa vida, e eu acho que a minha geração principalmente, a geração das pessoas que estão aqui, né? Ou todos nós praticamente, né? Nós fomos submetidos a uma faculdade do não, né? Nós não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo, não faz isso, não faz assim, Deus o livre, tu não é capaz, e assim vai, né? E o que aconteceu? De certa forma, tudo isso foi prejudicando nossa criatividade. E eu vejo que a criatividade, gente, ela é presente desde que você perceba e se disponha a ser criativo. E eu sempre digo, criatividade tem a ver consigo mesmo, do seu jeito, através do teu método. Crie teu método e siga em frente. Então, esse processo criativo que eu trouxe aqui tem quatro estágios. Primeiro, é identificar o que você não quer. Gente, eu volto lá atrás, eu já falei sobre isso. Para a criatividade, ela realmente ser mais presente, mais latente na vida de vocês, identifique o que você não quer, faça a lista. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ficar brabo. Eu não quero mais ficar nervoso. Não quero mais ficar estressado. Eu não quero mais, sei lá, me alimentar mal. Eu não quero. Entenda o que você não quer. Faça a lista do que você não quer. E vai ficar mais claro o que você não quer mais para a tua vida. Porque desta forma você começa a jogar para o universo. Assim como você pede para o universo, tá? Coisas boas, você pode pedir para ele que você não quer mais outras coisas também que não somam para você, bem ao contrário. E isso você se condiciona que você não quer. Quando você vai fazer aquilo, você vai estar condicionado, você vai dizer, opa, peraí, isso eu não quero, por que que eu vou fazer? E daí vem o auto-feedback de novo. Então identifica o que você não quer, porque quando você for fazer aquilo, você vai, opa, peraí, eu não quero isso, por que que eu estou fazendo de novo? Então nesse processo criativo, você tem que identificar o que você não quer. Segundo, é identificar o que você quer. Olha só, sem habilidade de escolher, você não terá capacidade para decidir. E sem decidir, você não pode ser um criador deliberado. Nós criamos de forma deliberada, nós somos livres para criar. O nosso processo criativo ele acontece, consciente ou não, tá? Consciente ou não. O processo criativo na vida de vocês, gente, ele acontece conscientemente ou não. Tudo aquilo que vem até nós, foi nós que criamos, não foi outro. O que se manifesta na nossa vida é um processo criativo, tá? Queira você ou não. Então, além de identificar o que você não quer, é importante que você identifique o que você quer. Eu quero isso, eu quero isso, e você vai trabalhar essa habilidade de querer também, tá? E qual é a terceira? Uma vez identificado o que você quer, você tem de encontrar o sentido ou o sentimento correspondente. O que que tem a ver? Para que algo se manifeste na nossa vida, gente, é importantíssimo você prestar atenção nos seus sentimentos. Sentimentos. Porque às vezes a gente tem uma decisão para tomar na vida e quando a gente fala sobre aquilo, a gente tem que observar os sentimentos às vezes, né? Que sentimento a gente tem acerca daquilo, né? Que sentimento a gente tem acerca daquilo? Foque no seu sentimento e você vai saber se aquilo realmente é para ser feito ou não. Isso eu aprendi também. Porque às vezes a gente tem algo, a gente tem que tomar uma decisão muito grande na nossa vida, e a gente acaba não percebendo os sentimentos, que tem a ver com a nossa própria intuição também. Os sentimentos, eles dizem e falam muitas coisas. Quando você sabe o que você não quer e sabe o que você quer, e você tem que tomar uma decisão, preste atenção nos seus sentimentos. São eles que são tipo um termômetro. Eles podem definir realmente se você deve ou não seguir aquele caminho. Só que uma coisa, gente, no momento que você define aquele caminho, que você viu realmente que o sentimento é o melhor, não olhe para trás mais. As pessoas têm um problema muito sério, que define aquilo e fica olhando para trás. E daí está totalmente errado. Aí não dá certo de novo, porque você acaba olhando para trás e preocupado em outras, poderia ter ido por outro caminho e acaba esquecendo realmente de fazer aquilo que tem que ser feito para você chegar ao seu objetivo.
os sentimentos. Então, processo criativo. Identificar o que você não quer, o que você quer, e uma vez identificado, preste atenção nos seus sentimentos, tá? O sentimento que corresponde àquilo que você quer. Porque quando você fala sobre algo, né, você tem um sentimento, vai expressar um sentimento acerca daquilo. Tá legal? Muito bem, gente. Olha só. Então, acerca do autoconhecimento, deu uma hora aqui, era uma hora que eu tinha me proposto, né, bem rapidinho, para não me alongar mais. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que, como eu disse lá no início, eu entendo que o autoconhecimento, tá? Ele não tem um jeito certo de a gente alcançar o autoconhecimento. E tem o nosso jeito de aplicar na nossa vida. Claro que assim, ó, tem muita coisa que você não sabe, você tem que aprender. O conhecimento, você agrega através de um compartilhamento de conhecimentos. O que vocês estão fazendo aqui hoje é isso. Nós estamos compartilhando. Eu aprendi ou busquei o aprendizado em algum lugar. Estou compartilhando com vocês. E assim vocês vão fazer. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais. E assim a gente vai se potencializando e se fortalecendo. Porque hoje, infelizmente, as pessoas, quando a gente fala que podem ser melhor do que são, elas não acreditam, porque, como eu falei, é tudo tão utópico, né? Parece que a gente não pode ser melhor do que a gente se apresenta hoje. Eu mesmo sou experiência de mim mesmo, e quem me conhece sabe disso, né? Pelo caminho que eu segui, percorri, e eu digo assim, passei por muitas situações, e hoje mesmo, ainda, eu digo que hoje estou galgando um caminho muito solitário, diante daquilo que eu me proponho, daquilo que eu quero para mim. Só que essa é a autorresponsabilidade, não porque não haja pessoas boas do meu lado. Claro que tem, mas só que as pessoas que estão do meu lado, elas têm os objetivos delas também. Então, esse é o meu objetivo, tá? Esse é o meu objetivo. Então, o autoconhecimento, eu acho que é fundamental e ali na frente, depois que tudo isso passar e vai passar, ele vai ser fundamental para que as pessoas tomem decisões certas, para que as pessoas sejam mais valorizadas, tá? Como profissional e financeiramente também, tá? Porque o dinheiro ele não vai desaparecer, quem sabe, né? Pode ficar um pouquinho mais curto, mas não vai desaparecer. Alguém vai ter dinheiro para investir, tá? E eu acho que a gente tem que avaliar nesse sentido nossas crenças, nossos valores, né? Tem que avaliar o quão você está preparado para o que você quer, tá? E avaliar o quão você está disposto a pagar o preço para alcançar o autoconhecimento. E quando eu digo, gente, pagar o preço, é você fazer aquilo que você não faz hoje, fazer diferente. Esqueçam que você vai fazer a mesma coisa e vai ter um resultado diferente. Para você ter um resultado diferente, é fazer as coisas de uma forma diferente. Caso contrário, o resultado vai ser sempre o mesmo. É uma experiência que eu tive e tenho tido também. Não que eu não tenha problemas, não que a gente não passe por dificuldades atualmente diante da situação, mas tudo isso eu sei que é algo que está presente agora, né? Nada se mantém estático nesse mundo. Ele tudo está em movimento, tudo está em transformação. Essa pandemia por si só, ela veio, como eu falei lá no início, para nos ensinar algo. Eu espero que a gente possa aprender. Espero que a gente possa aprender com isso, tá? Só para encerrar então, gente, agora, tá? Depois eu vou abrir a perguntas aqui também, se alguém quer fazer. Claro, se eu souber responder, eu respondo. Caso contrário, não tem problema, né? E se alguém quiser compartilhar, vai poder abrir o microfone depois aí também falar. Só para fechar aqui, deixa o que que houve aqui, vou só mudar, voltar aqui. Eu queria dizer para vocês aqui, tem como informação que como eu estou trabalhando com o IBCI, né? Com o IBCI, eu fechei agora uma licença com o IBCA e estarei promovendo uma formação agora em julho, né? Agora em julho, aqui em Frederico Westphalen, de Professional Coaching, a primeira formação, né? A primeira formação aqui em Frederico Westphalen de Professional Coaching, no dias 3, 4 e 5 de julho, tá? São formações que a gente vai trabalhar com formações. Nessa área, eu vou trabalhar com formações, tá? E a primeira vai ser Professional Coaching. Depois teremos liderança organizacional e executive coaching. Então já estou divulgando aqui, caso alguém de vocês tiver interesse, pode entrar em contato comigo. É uma formação com certificação internacional, gente. Assim, ó, é certificação internacional, tá? Com várias horas e vai ter no final também tipo um TCC, digamos assim, para ficar mais claro, né? Para essa formação. E através do Instituto, né, Internacional que vai avalizar e certificar o profissional.
tá? Eu estarei formando tanto para trabalhar na área do coach, como também para se potencializar na própria empresa. Então, teremos aqui no dia 3, 4 e 5 de julho, espero que dê tudo certo, né? A primeira formação em Frederico Westphalen de Professional Coaching em Frederico Westphalen. Depois teremos as formações durante o ano ainda, liderança organizacional, executiva e coach. Também para outros municípios, quero abrir essas formações aqui, né? Então, eu digo aqui, quem quer se preparar, quem quer buscar realmente alguma formação, né, tanto na área do coaching, seguir essa área executiva, ou então trabalhar para a própria empresa onde está hoje, se potencializar, é uma boa dica aqui com uma certificação internacional que com certeza pode abrir muitos caminhos para vocês aí, tá bom? Eu quero dizer também, pessoal que sabe que me conhece, trabalho ainda com a área terapêutica, tá? Trabalho com o processo de cura reconectiva, trabalho também com a área de hipnose clínica, tá? Tenho atendido muitas pessoas, mas acredito que muitas outras poderiam ter essa oportunidade. Claro que tem muitos mitos, às vezes, que atrapalham as pessoas, porque lá no início eu trouxe aqui os índices os índices de estresse, os índices de ansiedade. As pessoas acreditam que é só através do próprio remédio, né? Ou a medicina tradicional que pode se curar. Não, né? Eu acredito que a medicina tradicional é importante, claro que é, mas tem essa medicina que vem vem justamente para auxiliar e ajudar na cura das pessoas. Eu estou aí à disposição, caso alguém queira também, para marcar sessões. Eu estou trabalhando, eu estou atendendo aqui em Frederico Westphalen. O pessoal pode entrar em contato comigo, o pessoal da região aí pode me indicar também. Tá legal? No mais, gente, eu fico aí à disposição agora. Se alguém tem algo para pedir, né, para falar, pode abrir o microfone. Eu estou à disposição aí, tá? Para compartilhar conosco. Ficaria muito feliz, tá? Ou quer escrever no bate-papo ali, não tem problema também. Pode falar aí, gente. Tem alguém aí? Senão a gente fecha daí, encerramos já, né? Eu só vou agradecer o pessoal, claro, né? Vocês aí pela disponibilidade, tá? Dulce, muito legal, parabéns. Legal, Dulce, né? A Maiara, bacana, obrigado, Maiara, tá? Obrigado, né? A Maiara aqui também agradecendo, legal, muito bom. Gente, assim, ó, essa palestra aqui está gravada e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, tá? Estará disponibilizado no canal do YouTube e vocês poderão indicar para outras pessoas caso queiram, tá bom?